E nós vamos conversar com a advogada, integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TVT. Obrigada pelo convite novamente. A gente que agradece sua presença aqui. E ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Dos 5 ministros da turma, 2 votaram a favor de manter o mandato do deputado, o próprio Nunes Marques e André Mendonça, ou seja, os 2 indicados pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Como você viu essa decisão da segunda turma do STF, Tânia? Bom, eu vi de forma muito objetiva que o Supremo Tribunal Federal, como diversos ministros também do Tribunal Superior Eleitoral, realmente não estão dispostos a tolerar prática de fake news durante as eleições, o que é um sinal muito positivo de que o Poder Judiciário, em maioria, não pretende se render às práticas de 2018 e vai procurar agir com rigor. Acho que ontem a sinalização política maior que foi dada, por maioria na segunda turma, foi essa, como você mesmo citou. Os 2 ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro foram vencidos na decisão, e o mandato do deputado estadual, Fernando Francischini, foi confirmada, na verdade, a cassação que já havia sido proferida por 6-2 lá no Tribunal Superior Eleitoral. Houve várias questões ontem, né? Tem questões ditas processuais e questões de mérito propriamente dito. A questão processual é que o ministro Nunes Marques, ele monocraticamente, ele decidiu contra uma decisão de um recurso coletivo, que foi decidido coletivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é uma prática que não ocorre no Supremo Tribunal Federal, em regra, né? O ministro Lewandowski, inclusive, colocou isso na decisão dele, que apenas em casos excepcionais o Supremo concede decisões de urgência, ditas de urgência, após esses recursos terem sido julgados pelo TSE, sob pena de ofender a própria competência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele havia decidido monocraticamente, o caso acabou indo para a segunda turma, pautado na segunda turma, porque o ministro André Mendonça pediu vista lá do mandado de segurança que estava sendo julgado no plenário, e então eles acabaram decidindo esse julgamento na segunda turma por maioria. Acho que a sinalização maior foi essa, né? Não serão toleradas práticas de fake news contra a democracia e contra a Constituição, que foi efetivamente o que fez o deputado Francischini nas eleições de 2018, né? Agora, Tânia, logo após essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, houve uma reação do presidente Jair Bolsonaro durante um ato de cerimônia de lançamento do programa Brasil pela Vida e pela Família no Palácio do Planalto. E ali Bolsonaro disse, por exemplo, que era do tempo em que decisão do Supremo se cumpria, mas não é mais esse tempo, fez novas ameaças, falou a respeito da questão das fake news também, dizendo como pode alguém ser punido por fake news, se fake news for uma verdade, pior ainda. Enfim, voltou a elevar o seu tom golpista. Como é que você analisa também essa reação do presidente Jair Bolsonaro diante da decisão do Supremo, Tânia? Acho que é mais um discurso, né, dele. Ele vem subindo esse tom nos últimos tempos agora, né? Saiu daquele momento Bolsonaro, paz e amor, que foi lá pedir desculpas para o ministro e tal, já vem de algum tempo agora acirrando discurso, sobretudo contra os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O que eu entendo? O que é possível extrair? Ele está criando caldo de cultura, né, por assim dizer, para questionar a própria lisura das eleições lá na frente, né? Ele não poderá fazer isso de
de rompante de uma vez, caso perca as eleições. Então, ele já está criando as condições para isso. Quando ele ataca o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, mas, sobretudo, o ministro Alexandre de Moraes, é bom a gente lembrar que o Bolsonaro já entrou com notícia-crime contra o Alexandre de Moraes. Não, lá, antes disso, o pedido de impeachment, né, no Senado. Recentemente, ele entrou com notícia-crime contra o Alexandre de Moraes e uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Alexandre de Moraes, que, por acaso, será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral a partir de agosto. Portanto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que vai conduzir as eleições. Então, ele está criando as condições para pedir a suspeição do Alexandre de Moraes para conduzir as eleições, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele está criando os passos para chegar lá na frente, pedir a suspeição, e quando ele questiona novamente a lisura das urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo, afirmando, ele está criando as condições para fazer o nosso ataque à la Trump, né? Agora, isso é o que ele vem construindo, né? O que vai ser possível ele fazer, aí é uma outra discussão, que depende, obviamente, de condições objetivas e subjetivas no momento das eleições. Agora, o que ele gostaria, é importante que não tenha sequer mais dúvidas a respeito disso, porque ele insufla todo dia a população em suas falas públicas contra o Poder Judiciário, contra as decisões que emanam do Poder Judiciário e, sobretudo, contra o processo eleitoral. E ontem nós tivemos também a 24ª Vara Civil da Comarca de São Paulo determinando que Jair Bolsonaro pague R$100 mil de indenização por ataques a jornalistas. E essa é a primeira vez, Tânia, que um presidente da República em exercício é condenado pela Justiça por dano moral coletivo à categoria. A gente sabe que isso não é uma condenação, inclusive ainda tem recurso, mas não é no âmbito penal. Mesmo assim, é uma decisão histórica e sinaliza também, Tânia, no seu entender, que depois, né, que Bolsonaro sair do cargo, agora a gente sabe que é muito difícil porque qualquer tipo de movimentação em direção a uma responsabilização por crimes eventuais cometidos pelo presidente depende da Procuradoria-Geral da República, mas já sinaliza que depois que Bolsonaro sair do cargo, ele pode ter problemas com a Justiça? Claro que pode. Qualquer processo iniciado, interrompido, pode ser retomado depois que ele deixar o cargo. É isso que diz a Constituição Federal. Falando da decisão de ontem, inclusive, eu gostaria de parabenizar aqui os jornalistas. Parabéns para você, Glauco, para todos os jornalistas aqui do portal. Por ontem, né, que foi comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A liberdade de imprensa que é efetivamente um dos pilares da liberdade de expressão hoje, tão discutida e tão equivocadamente discutida. Essa decisão, você tem razão, foi histórica, e a juíza da Vara Civil, 24ª, né, 24ª Vara Civil lá de São Paulo, ela fez uma sentença muito competente, falando exatamente qual é o significado desse dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. No fim, a decisão, ela abarca a proteção de um princípio, né, desse princípio que é a liberdade de imprensa, e como o presidente ofende, deslegitima, desqualifica, ataca mesmo os jornalistas, atacando, ao fim e ao cabo, o próprio exercício da profissão e o próprio princípio da liberdade de imprensa. Eu acho que a gente precisa colocar sempre com muita clareza que o que está acontecendo hoje é uma desvirtuação, eu repito isso muito assim, a exaustão, porque eu acho que é uma disputa que a gente tem que fazer na sociedade. O que está acontecendo hoje é a tentativa de utilização de um princípio constitucional contra a própria Constituição, ou de um princípio republicano contra a própria democracia, porque se usa supostamente a defesa da liberdade de expressão para praticar crimes, né? Porque fake news
espalhar mentiras e desinformação, ao fim e ao cabo, é um grande desvio do próprio direito, né? Então, a pretexto de se exercer qualquer liberdade, não se pode atacar a Constituição e atacar a democracia. É isso que o presidente Jair Bolsonaro faz diuturnamente, e é isso que os seguidores dele, bolsonaristas, deputados ou não, comandatos ou não, ministros ou não, também fazem no cotidiano, e é isso que precisa ser atacado. Acho que o Poder Judiciário ontem deu algumas lições para o bolsonarismo militante. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a juíza da 24ª Vara Civil de São Paulo. Então foi um dia muito bom para a democracia, para a Constituição. E teve mais coisa nesse dia, né, Tânia? Porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE de São Paulo, decidiu por 4-2 rejeitar a transferência do domicílio eleitoral do ex-ministro Sérgio Moro. Também ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas aí só recapitulando para o pessoal que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual, ele abandonou o Podemos, migrou para o União Brasil, que vetou ali a candidatura presidencial do Moro, depois ele mudou o domicílio eleitoral para São Paulo, ali vinculado à possibilidade de ser candidato ao Senado ou à Câmara dos Deputados, mas agora com essa decisão volta a valer o registro eleitoral anterior no Paraná. Para quem não sabe também, o domicílio eleitoral que ele adotou ali foi um endereço de um hotel, depois houve uma representação e agora tem essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Como que você vê também essa decisão nesse dia bastante agitado da justiça brasileira, Tânia? Pois é, falando em bolsonarista, esse aí é um ex-bolsonarista, né? Mas, enfim, embora o caso não trate aqui da nossa pauta sobre liberdade de expressão, também foi uma decisão muito importante. Nesse caso, viu, Glauco, eu acho que uma decisão até bastante óbvia, porque, veja, não se pode brincar com os regramentos da cidadania. Existem regramentos para você exercer a sua cidadania, o direito de votar e ser votado. O domicílio eleitoral é um desses regramentos. A pessoa efetivamente precisa residir no local onde pretende votar ou ser votado, né? Isso não pode ser, eu não posso brincar de morar em Brasília e resolver ir lá para o Rio de Janeiro votar, depois voltar para casa, e para ser votada muito pior, né? Você não pode brincar com os regramentos. Então, o que Sérgio Moro fez foi uma espécie de brincadeira. Às vésperas, ele fez toda uma movimentação lá no Paraná, que é onde ele possui efetivamente domicílio, né? Ao menos aqui no Brasil, já que ele já morou nos Estados Unidos também. E às vésperas, literalmente, véspera de encerrar o prazo para confirmação, ele transferiu o domicílio para São Paulo. E aí você mesmo já deu aqui as informações, deu um endereço de hotel. É uma coisa que chega a ser jocosa. Então, obviamente, o domicílio eleitoral dele não é São Paulo, é o Paraná. O domicílio eleitoral dele é o Paraná. E ele tentou fazer uma jogada, né, para se viabilizar candidato em outra unidade da federação, que lhe parece, né, ser mais favorável do ponto de vista eleitoral para lançar uma candidatura. Só que isso efetivamente quebra o regramento da Justiça Eleitoral, que fala de domicílio eleitoral. Então, é uma decisão bastante óbvia, que ele não pode ter direito a mudar a seu bel prazer para onde ele quiser, porque acha que vai ter mais votos para esse ou aquele cargo. Então, a decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo foi uma decisão muito correta, né? O advogado anunciou durante o julgamento que não pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, não sei se isso é verdade, se não é verdade, porque ele efetivamente tem direito ao recurso, mas o que está dado hoje é que o domicílio eleitoral dele é o Paraná, e ele vai ter que resolver se candidatar ao que quer que seja, né, no Paraná, porque ele já pretendeu ser candidato à presidência da República, depois falou em Senado, depois falou em deputado. Vamos ver o que ele vai querer fazer da vida eleitoral. O fato é que ele vai ter que fazer isso lá no Paraná.
E ontem eu ainda vi alguns apoiadores, existem apoiadores do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro de Jair Bolsonaro, Tânia, alegando perseguição judicial a Sérgio Moro, que não deixa de ser bastante irônico, né? Claro, eu fiz um comentário desse lá na rede social, por acaso, é uma grande ironia. Alguém que conduziu processo penal de uma operação, da operação que mais teve evidência no Brasil, de forma tão parcial, de forma totalmente ilegal e eu diria irresponsável, porque não se ateve a cumprir os limites éticos, né, do devido processo legal, do devido processo penal constitucional, e agora se diz extremamente perseguido. É muito curioso. Ele tem dito muito que tem sido perseguido pelo Tribunal de Contas da União também, e por diversos segmentos aí sociais que tentam imputar a ele, ou melhor, enquadrá-lo nos crimes e nas responsabilidades desviantes que ele próprio cometeu. E aí tem se dito ele, como Deltan Dallagnol, perseguido agora pelas decisões que emanam do próprio Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas, enfim, de órgãos de controle e da própria Justiça, que ele foi parte até recentemente. Então, é realmente muito irônico que Sérgio Moro se diga e se sinta um indivíduo perseguido, né? Nesse caso, perseguido pelo Poder Judiciário, na decisão de ontem, né? Pelo Poder Judiciário, do qual ele foi membro muito, até recentemente, né? E saiu para exercer um cargo de ministro do presidente da República eleito, que ele foi decisivo para eleger quando condenou e prendeu o primeiro colocado nas pesquisas, né? Então, acredito que efetivamente não existe perseguição, existe justiça sendo feita. A decisão de ontem, eu volto a repetir, foi uma decisão óbvia. Não se pode burlar simplesmente as normas do processo eleitoral ao seu bel prazer. Eu acredito que eu sou popular e tenho mais votos, mais condições de me eleger no estado X, eu troco meu domicílio eleitoral, dou o endereço de um hotel, porque eu já visito muito esse estado, então dou o endereço de um hotel, e acho que isso é razoável, isso é ilegal. Então, acredito que o ex-juiz Sérgio Moro tem que aprender muito ainda sobre o devido processo legal, né? Porque ele não foi um juiz que praticou esse princípio quando exerceu o cargo de juiz. Tânia, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Glauco, aí um grande abraço e muito obrigada, pessoal da Rádio Brasil Atual, pela oportunidade mais uma vez e vamos juntos. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada, integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.